Você sabia que as suas cordas vocais ou pregas vocais podem inchar? Sim, se as suas pregas vocais incharem, a sua voz fica mais grave e pode até ter riscos de você parar de respirar. Nesse vídeo, eu quero falar para você tudo sobre o inchaço das pregas vocais ou o edema de pregas vocais. Sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica, otorrinolaringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui importantes como esse para você. Então vem comigo, descobrindo tudo sobre o inchaço das pregas vocais. As pregas vocais, elas têm um peso. Isso, elas têm um peso adequado, um tamanho adequado para que elas funcionem bem, para que a voz esteja com o seu tom de voz normal e para que você não tenha nenhum problema aí com a sua respiração. Em alguns casos, as pregas vocais podem se inchar. Quando elas se incham, algumas situações ocorrem. A primeira delas é alteração da voz. Quando uma prega vocal ela fica mais inchada, a voz fica mais grave. Existem algumas situações que incham um pouco a prega vocal e outras que incham muito as pregas vocais. Então, primeiro de tudo, nós temos que diferenciar quais são aí essas condições que incham as pregas vocais. Existem as condições que incham de maneira aguda, com riscos aí de parar de respirar, e as causas que vão inchando aos pouquinhos e podem dar aí alterações na voz, podem dar outras alterações que podem também gerar muitos problemas aí para as pessoas. Primeiro vamos falar das causas mais graves de inchaço das pregas vocais. Existem as laringites, as crupes, existem essas situações alérgicas ou virais que podem inchar as pregas vocais. Então a pessoa fica com aquela voz metálica, fica com aquela voz abafada porque está também com um inchaço de pregas vocais. Então, normalmente as crianças são as mais acometidas. Pessoas que têm aí o choque anafilático, né, por uma alergia, a primeira coisa que dá logo aquele medo é de parar de respirar por causa da obstrução respiratória gerada por uma corda vocal muito inchada. Por que isso? Vou mostrar um modelinho para vocês aqui que eu uso. Ó. Você já conhece, esse é novo, diferente. E aqui mostra um pouquinho como é aqui dentro do nosso pescoço. Vou mostrar para você a laringe e as pregas vocais. Então aqui, ó, aqui dentro, ó, quando a gente abre a boca, aqui a epiglote e aqui dentro, ó, não sei se vocês conseguem ver, são as pregas vocais, essas duas linhazinhas. Essas, elas vão mexer, ó. Agora eu vou fazer assim, elas vão mexer para você sentir que são as pregas vocais aqui. Olha como é que elas são fininhas, olha, que coisa linda. São fininhas. Imagina se elas forem gordinhas, muito gordinhas. O que acontece se elas forem muito gordinhas? Elas impedem a respiração e não chega ar nos pulmões, porque fica tudo tapado. Então, se está tapado, a pessoa começa a fazer aquela estridor, aquele ruído para respirar. E isso é muito perigoso. Normalmente são pessoas que têm crises alérgicas graves, às vezes um medicamento que a pessoa tem alergia, ela chega na emergência e com dificuldade de respirar, e porque as pregas vocais estão muito inchadas, é o que a gente chama do choque anafilático, que é tão perigoso. As crupes são vírus que fazem isso também, incham as pregas vocais, e também tem a epiglotite, que incha tanto a epiglote quanto as pregas vocais, podem aí causar essas emergências, né? As pessoas têm que ir para a emergência imediatamente. Essas são as causas agudas. Agora, as causas mais crônicas, a gente tem o edema de Reinke. O edema de Reinke é quando as pregas vocais elas começam a inchar. Vai passar para vocês aqui, ó, aqui do lado o edema de Reinke, a figurinha, mostrando que a principal causa do edema de Reinke é o tabagismo.
As mulheres são muito mais comuns que as mulheres tenham esse inchaço da prega vocal e venha ter aquela voz extremamente grave. Então, para melhorar, precisa parar de fumar e muitas vezes de uma cirurgia para que venha tirar esse inchaço da prega vocal e a voz volte a ser mais ou menos parecida com o que era. Então, o tabagismo é a principal causa aí desse inchaço crônico nas pregas vocais de mulheres. Temos também o caso das alterações hormonais. Então, os hormônios da tireoide, tanto quando eles estão baixos, quando eles estão altos, eles podem inchar as pregas vocais, então tem que ser dosado aí sempre esses hormônios para poder saber se é por isso. Outra coisa que também incha as pregas vocais, mas incha bem pouquinho, é o refluxo. O refluxo também pode inchar as pregas vocais e dar aquela voz ligeiramente mais grave. Então, os pacientes que têm refluxo devem sim tratar esse refluxo para melhorar esse edema das pregas vocais. Outra coisa que incha as pregas vocais, o esforço vocal. Então, se você esforça muito com a voz, você grita, você canta de maneira errada, também pode ter esse inchaço da prega vocal. Às vezes, esses inchaços podem ser focais, então muitas vezes a gente tem que levar o paciente para cirurgia para poder esvaziar esse edema e a voz voltar a ser o que era. Vou mostrar para vocês aqui um trechinho aí de um edema focal da prega vocal. Depois da cirurgia, o paciente ficou muito bem, com a voz muito boa. Vou mostrar para passar para vocês aqui, mostrando esses edemas bifocais também que causam alteração da voz e vozes mais graves. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos assim importantes sobre voz aqui para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. A Otovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessa especialidade. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Otovoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.